Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renê, eu sou professor seu de projeto de vida. Bom, para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Tendo a oportunidade, a gente se conhece presencialmente, mas por enquanto vai ser só você conhecendo a fuça desse seu professor e eu ainda não te conheço. Estou gravando esse vídeo aqui por dois motivos. Um deles é que eu gosto mesmo de gravar vídeos em vários roteiros de atividade para que eu me comunique de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais inteira e vocês possam entender melhor o que eu estou querendo dizer, mas não só por isso. O segundo motivo é para que vocês me conheçam, vocês que ainda não me viram, uma vez que a gente está tendo só aulas online, etc. Bom, então é isso. Eu vou falar nesse vídeo aqui um pouco do para que serve essa matéria, vou juntar um pouco do conteúdo das atividades que vocês já viram, tanto nas presenciais, nas aulas que eu dei, quanto nos roteiros de atividades que vocês receberam, e vou dar no final 3 modos, 3 ferramentas necessárias para você descobrir o seu projeto de vida, beleza? Bom, essa matéria, essa atividade de projeto de vida, ela pode ser que passe meio despercebida pelo olhar da maioria, no sentido de, é só uma atividade, só uma matéria, não dá bola para aquele negócio lá não. E você pode ter realmente essa postura, e é um problema seu, mas ela tem sim uma funcionalidade interessante. A intenção dessa matéria, projeto de vida, é auxiliar você, entre outras funcionalidades, tá? Mas é auxiliar você a descobrir um projeto para a sua vida. E é interessante isso. A minha função, a função dessa matéria, é ajudar você a descobrir o seu projeto de vida. Eu não posso dar um projeto para a sua vida ou dizer o que você tem que fazer com ela. Você tem que descobrir isso, certo? Então eu tô aqui para ajudar nesse sentido aí, entre outras coisas. Vamos começar por aqui. Qual a importância de um projeto de vida? A maioria dos jovens, de modo particular os jovens hoje em dia, jovem sempre foi assim, mas de modo particular hoje em dia, entendem que não precisa de projeto de vida, deixa a vida levar, para que ter meta, objetivo, sei lá, toca a vida. Alguns não, alguns são bem determinados e têm já fixo no coração e na cabeça deles o que eles querem fazer, mas muitos não. Deixa eu explicar para você, a importância de você ter um projeto de vida é tão importante quanto você ter um rumo, um destino. Vou explicar. Imagina que você entra num ônibus e pergunta para o motorista, motorista, para onde é que você está indo? O motorista fala, não sei. Você vai ficar naquele busão ou não? Não, eu sei lá para onde esse louco está indo. Eu quero ir para tal lugar. O motorista não sabe para onde está indo, eu não vou ficar com ele. Imagina que esse ônibus é a sua própria vida, só que aqui no caso você é o motorista. Aí te pergunto, para onde é que você está indo? Não tenho a menor ideia. Chega numa encruzilhada, né? Numa bifurcação. E aí, você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Tanto faz. Unidunite, salame. Eu vou para cá. E escolhe a esmo. E assim, tantas outras coisas que a gente poderia imaginar. Se você vive dirigindo esse ônibus, que seja um carro, sem saber para onde você está indo, qualquer caminho tá bom. Mas se eu perguntar, e aí, chegamos? Você vai dizer, não sei. Sempre. 2 horas depois, e aí, chegamos? Não sei. 2 dias depois, e aí, chegamos? Não sei. Porque você não tem para onde ir. Você não sabe para onde você está indo. Então você nunca sabe se você chegou ou não. Com a nossa própria vida pode acontecer isso também. Você nunca sabe, mas para onde você está fazendo a faculdade? Para quê? Você está estudando para quê? Você está querendo chegar aonde com a sua própria vida? E, não sei, tanto faz. E a gente vai levando essa vida como um biruta, sabe biruta? Biruta é aquele negócio que serve para dizer para onde é que o vento está indo. Então o vento sopra, ele está para cá, o vento muda, ele está para cá, o vento muda, ele está para cá. Procure na internet aí, biruta. Nós não podemos levar a nossa vida como se fôssemos birutas. A gente tem que ter uma meta, um foco. Agora, falar de meta e foco para jovem não vou falar, é uma porqueira, para não usar outro termo. Por quê? É muito comum, vou dar só 2 exemplos. O jovem está desesperado com relação ao próprio projeto de vida, está assim, morrendo de medo, está frustrado, está ansioso, está desesperado, ou ele não está nem aí. Então vamos explicar. O primeiro é aquele cara que fica assim, meu Deus do céu, eu preciso prestar um vestibular, a minha tia fica perguntando toda hora para mim o que eu vou fazer da vida, o meu pai quer saber, o meu pai já chegou para mim e falou assim, com 18 anos você vai embora de casa, viu moleque?
Isso é difícil acontecer hoje em dia, mas às vezes acontece. E fica aquela pressão de todo quanto é lado. Eu preciso escolher onde eu vou fazer, o que eu vou fazer da vida. E fica naquela pressão, naquela tensão, naquela ansiedade. Nossa, mas são tantas as possibilidades, são tantas as faculdades, são tantas as coisas que eu posso fazer, são tantas as profissões que eu posso seguir. O cara não sabe se ele vai namorar, se ele não vai namorar, se ele quer casar, se ele não quer casar, se ele quer construir família, se ele não quer construir família. E fica com todas essas dúvidas na cabeça e fica desesperado. Isso é assim, acontece. Não é tão comum hoje em dia. Eu acho que a maioria segue o outro lado, o oposto. O outro lado é aquele que não tá nem aí. Tanto faz. E aí, você vai fazer o quê? Sei lá, professor, não sei. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? E aí, você quer fazer algum vestibular? Não sei, professor. Depois a gente vê isso aí. Sossegado, tranquilo. Dá nada não, depois a gente vê esse negócio. As duas posturas, elas não estão certas. Porque uma corre risco de você ficar louco antes de decidir o que você vai fazer. E a outra, você vai deixando a vida te levar. Agora, se você está deixando a vida te levar, pode ser que ela te leve para um lugar que você não goste. Porque o que você vai ser no futuro é consequência da opção que você faz hoje. Então, as duas estão erradas. Essa do cara neurótico, ela até está mais de acordo do que essa do cara, como eu disse no roteiro, lânguido, o cara mole. Essa está até um pouco mais certa, mas as duas estão erradas. É necessário um equilíbrio, é necessário um meio termo, nem tanto céu, nem tanta terra. Um meio termo. Aquele cara que vê que a idade está chegando, porque embora hoje se diga que a adolescência até os, 24 anos de idade, na prática não é muito assim não, negão. Quando você está com seus 18 anos, o seu corpo já está ficando mais maduro e a sua idade já está crescendo, sua idade já está chegando, e quando você tem lá seus 30 anos de idade, 25 anos, não é nem 30, seu corpo já não é mais igual quando você tinha 18, ou seja, o tempo cronológico não perdoa a sua molecagem não, a sua infantilidade. Então é bom sim, com 16, 17, 18 anos, começar a pensar sério no que vai ser feito da vida. Tudo bem que você não decida ainda nesse período, mas algumas coisas têm que ser feitas. Fechou? Então vamos explicar aí, ó. Seguinte, vou até bater o olho aqui para não me perder. Para você saber qual vestibular você vai escolher, eu estou falando qual, mas tem mais uma pergunta. Se você vai fazer algum vestibular ou não. Porque faculdade, gente, é legal fazer, é importante em alguns casos, mas nem todo mundo precisa fazer esse negócio. Tem um pouco de fetiche, sabe? Tipo, se eu não fizer faculdade, eu não sou ninguém. Para, velho, para. É importante, dependendo da sua profissão, vai ser muito útil, mas dependendo do seu contexto, da sua vida, você vai se sair melhor fazendo um técnico. Você vai sair melhor simplesmente trabalhando. Bom, mas isso é... Então, qual vestibular você vai fazer? Se você vai fazer algum vestibular, se você vai ter uma família ou não, qual profissão você vai abraçar, em que área você vai seguir estudando, ou em que área você vai seguir trabalhando, enfim. Essas perguntas todas precisam ser respondidas. Tudo bem que você pode não ter as respostas agora, mas elas precisam ser respondidas. Agora vem a pergunta, como? Como eu encontro as respostas para essas coisas? Se você é desses jovens que não está nem aí, nem se fez essas perguntas, eu quero te dizer, você precisa se questionar. Acorda, seu abençoado, para não falar outra coisa. Você precisa se questionar, precisa sair dessa inércia, levantar esse traseiro gordo seu do sofá e fazer alguma coisa com a sua vida, tá bom? Então, se deixe questionar. Assiste esse vídeo até o final, quem sabe isso te ajuda. Bom, depois eu falo mais sobre isso. E se você é desses mais desesperado, que estão ansioso, querendo saber, meu Deus, o que eu faço? Esse vídeo também vai te ajudar. Eu vou dar 3 dicas para que você possa descobrir qual é então o seu projeto de vida. Descobrir, trilhar, decidir. Bom, primeira delas, você precisa se conhecer. Segunda, você precisa conhecer outras personalidades, outras figuras. E a terceira delas, você precisa se doar. Você precisa fazer algo com a sua vida. Vamos lá, vamos pela primeira. Você precisa se conhecer. Esse passo é importante, nós vamos trabalhar muito com ele nessa disciplina de projeto de vida, que é o quê? É o movimento de você olhar para você mesmo e perceber quem você é.
quais são as suas características, habilidades naturais ou habilidades ainda em potencial, mas que você percebe que pode desenvolvê-las. Ou seja, se você é um cara que tem facilidade com argumentos, se você é um cara naturalmente comunicativo, se você é uma pessoa que tem naturalmente facilidade com trabalhos manuais, no sentido fazer com cuidado e fazer com precisão, com capricho, com esmero, coisas manuais e pequenas. Às vezes você é um cara muito manual, você é um cara muito braçal no sentido de fazer trabalhos que exigem esforço. Às vezes você tem facilidade de se comunicar com as pessoas e fazer, sei lá, propaganda das coisas. Você olhando para você mesmo, você vai percebendo e identificando quais são as suas habilidades. Por que isso é importante? É importante em vários aspectos, mesmo para a sua vida prática aí de se relacionar bem com as pessoas, mas isso eu vou falar num outro vídeo. Mas com relação à profissão, à faculdade, a rumo, a meta de vida, é importante por quê? Não adianta você achar que você vai ser, eu quero ser um advogado, mas você é um cara que não tem facilidade de comunicação ou você não tem facilidade com argumentos. Não adianta você achar que você vai ser eu quero ser um bom engenheiro, mas você não tem facilidade, engenheiro civil, mas você não tem facilidade, você não gosta de cálculo. Eu não sei dizer exatamente qual que é a gravidade da importância dos cálculos na engenharia civil, mas eu sei que é grave e é importante. Então, você tem que se conhecer e se analisar. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu cheguei a querer ser enfermeiro. Falei, acho que eu vou fazer enfermagem, vou trabalhar com enfermagem. Por quê? Porque eu gosto dessa questão de ajudar as pessoas, de ajudar o outro, etc. Isso eu gosto mesmo. Então, fazendo um exame de autoconhecimento, eu olhei pra mim e falei, eu acho que eu me daria bem, porque eu teria facilidade de ajudar o outro. Beleza. Só que quando eu fui ver a enfermagem mesmo, assisti alguns vídeos na internet de dedo machucado, abrindo com osso, essas coisas assim, falei, tá aqui lá a vida, eu não vou trabalhar com esse negócio não. Falei, não, sem chance, não tem condição de ser enfermeiro. Hoje eu até lido melhor com essa realidade, até consigo ver melhor, até não tem tanto problema com isso. Mas naquela época, graças a Deus, eu olhei pra mim e falei, não tenho habilidade com a coisa. E fui pra outra linha e hoje, entre outras coisas que eu faço, eu também sou professor. Bom, então é importante você se conhecer. Isso pode te ajudar, a gente até fez um exercício parecido com esse, em um dos roteiros. Se você quiser, olhe para você mesmo e elenque as suas qualidades, sabe? Eu sou comunicativo, eu sou um bom cozinheiro, eu tenho dificuldade com o trabalho em equipe. Aí entre essas coisas, você vai ver que algumas coisas você vai precisar melhorar mesmo, independente da sua profissão. E outras coisas já está muito bom, não é que está muito bom assim, mas já pode te servir como um rumo para que você possa escolher qual profissão, qual rumo você vai tomar na vida, qual projeto você vai fazer na sua vida. Mas é importante se olhar com verdade. Por que eu estou falando isso? Jovem, gente, adulto também, mas parece que as podreiras humanas são potencializadas no período da juventude. Mas brincadeiras à parte, o jovem às vezes é muito orgulhoso, então ele olha para si mesmo e pensa, não, eu sou muito bom de conta, não, eu sou muito bom, muito comunicativo também. E aí ele se acha assim, melhor em tudo, mas na verdade é só uma ilusão, ele não é melhor em tudo, ele só é arrogante, não escuta as pessoas quando as pessoas corrigem ele e dizem, para aí, você errou aqui, você errou ali, então ele acha que ele é melhor em tudo. Então se olhe com verdade, preste atenção no que seu pai ou sua mãe diz de você, porque às vezes você se acha assim, o tal, e sua mãe bota o dedo na sua ferida e fala, viu, você não é o tal, tá? Às vezes seus amigos, às vezes os comentários, os haters do seu Instagram, do Facebook, sei lá o que, acabam dizendo algumas verdades que é necessário você olhar. Às vezes saem algumas verdades, às vezes não. Deu para entender? Então se conheça, olhe para você mesmo e entenda quem você é, porque isso vai te ajudar a traçar um rumo. Primeira coisa então, se conheça. Fechou? Segunda coisa, conheça personalidades, conheça personagens, conheça figuras. E isso vai te ajudar também a tomar uma decisão. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, quando você tem um campo de visão muito limitado, você conhece apenas seus pais, o seu tio, o seu avô, um personagem ou outro que você viu na televisão, um personagem ou outro que você viu na música, de cantor de música, aí sei lá. O seu campo de possibilidades é muito limitado. Então, se eu perguntar, o que você quer ser da vida?
Ah, eu quero ser programador de computador. Eu não sei nem se o termo correto é esse. Aí se eu te perguntar por quê, aí você vai ter como referência mental alguém que você viu que trabalha com aquilo, a ideia que você tem dessa profissão, etc. Se eu perguntar o que você quer fazer, pode ser que você diga odontologia. O que você quer ser da vida? Pode ser que você diga, eu quero trabalhar como meu pai. Isso tudo é viável, é possível, bom, enfim, é isso aí. Só que quando você vai aumentando o seu campo de visão e conhecendo outras figuras, outras personalidades que viveram outras vidas completamente diferentes da sua, vai aumentando o campo de possibilidades para a sua cabeça. Por isso que na sala de aula e no roteiro de atividade, eu fico citando outras personalidades. Como, por exemplo, eu citei o Viktor Frankl para vocês, né? Que é um psicólogo, um psiquiatra austríaco que morreu no campo de concentração, não. Que ficou no campo de concentração, saiu vivo e desenvolveu logoterapia. Quando você olha a vida desse cara, surge aí uma possibilidade. Por que eu não trabalho com logoterapia? Por que eu não poderia trabalhar com psiquiatria? Ou, por que eu não trabalho auxiliando outras pessoas, conversando com elas, como, assim, atendendo elas? É uma possibilidade. Ou eu citei no último roteiro de estudo, vou ler o nome dela para não esquecer, não falar errado. Putz, como é que lê isso, gente? Acho que é Tylee Smith, que é aquela menina que viu o tsunami acontecendo. Quando você olha para uma menina dessa que tinha uma inteligência, teve naquele momento pelo menos uma inteligência tão prática, que soube ser tão útil naquele momento decisivo, você começa a ver a possibilidade de você também, se você não está entendendo a história, pega o roteiro lá, seu tranqueira, o último roteiro que eu passei. Você começa a ver a possibilidade de ser um pouco mais inteligente. Deu para entender? E assim eu poderia citar tantas outras pessoas. Para poder citar mais um caso, sabe o filme Até o Último Homem? Conta a história do Desmond Doss, que é um cara que foi para a guerra e na guerra ele salvou uma infinidade de pessoas. Quando você conhece essas pessoas, essas personalidades, essas figuras e tantas outras, às vezes no campo do esporte, às vezes em tantos outros campos, tão variados campos, você vai vendo possibilidades que você até então não tinha. Nossa, mas eu poderia ser, assim, seguir mais ou menos o rumo dessa pessoa. Eu poderia ser como o professor tal, como o professor, por exemplo, o professor que eu gosto muito, que tem na internet, o Guilherme Freire, gosto muito desse rapaz. Eu, por exemplo, poderia olhar para ele, eu não quero ser como ele, mas você olha para ele e fala, existe a possibilidade de eu ser um professor melhor do que o que eu sou, me assemelhando aí ao que esse cara é. Se ele conseguiu, por que eu não consigo? E assim você também. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Tem um monte, eu me inspiro particularmente em várias pessoas. Você pode fazer isso também. Só que se você não conhece ninguém, desculpa o português claro, você só conhece o cantor de funk, você só conhece o jogador de futebol, o seu campo de visão é absolutamente limitado. Quando você vai conhecendo outros compositores, outros esportistas, outros atores, o seu campo vai aumentando bastante. Dá dó, gente, 6 do primeiro, segundo, terceiro, não tem isso, mas, quer dizer, tem menos. Mas meninada do 6º ano, você pergunta, o que você quer ser quando você crescer? O que você pensa da sua vida? A molecada fala, quero ser youtuber. Porque eles só veem os carinhas jogando Fortnite no YouTube e querem ser, como é que chama isso? Gamer, eu acho. Quer ficar jogando pro play, sei lá o nome desse negócio. Mas quer ficar jogando jogo na internet. Isso é possível? Mas você tem que levar em conta uma série de fatos. Tem um molequinho conhecido meu, quantos anos tem aquela coisa? Acho que uns 7 anos. O moleque é gente boníssima. Mas com 7 anos ele quer ser youtuber. Ele faz uns vídeos, gente. Você fala, mano, que é isso? Mas é por falta, lógico, ele é uma criança ainda, de certa forma tá tudo bem, mas quando um cara no 3º ano, ele ainda quer ser um youtuber, sem ter a menor noção do que é isso, sem ter a menor noção do trabalho que dá, sem ter a menor noção se ele tem habilidade comunicativa para fazer a bagaça ou não, é um problema. Porque o 3º ano ele já tá beirando os 18 anos, ou já tem 18, tem que fazer alguma coisa mais séria da vida, certo? Bom, enfim, primeira coisa então, você precisa se conhecer. Segunda coisa para se conhecer, eu sugiro que você olhe para você mesmo, tente identificar suas qualidades, seus defeitos, etc, etc. E a gente vai trabalhar isso em outras aulas. Segunda coisa, você precisa então aumentar o seu campo de visão, conhecer novas personalidades, novas figuras. Para isso eu sugiro que você veja outros vídeos na internet, veja outros vídeos no YouTube.
Procure outras pessoas, eu cito muito em aula, cito muito nos roteiros, procure essas coisas. Leia literatura, leia livro do Contos do Machado de Assis, leia Senhor dos Anéis, leia o Hobbit, leia livros. Eu sei que Hobbit e Senhor dos Anéis são fantasias, e os Contos do Machado de Assis também. Mas mesmo essas personagens fantasiosas ajudam a gente a pensar, eu poderia ser corajoso como o Bilbo Bolseiro, por exemplo. Poderia. Deu para entender? Conhecer novas figuras. Terceiro e último ponto para o nosso vídeo não ficar muito longo. Se doe. É exatamente isso. Não adianta você sentar no sofá da sua casa e ficar esperando para decidir o que você vai ser do futuro. Você precisa levantar-se e fazer algo de útil. Porque o sentido da sua vida, o rumo da sua vida, o projeto de vida seu não vai cair e bater na sua porta. Você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Por exemplo, parece que não tem nada a ver, mas confia em mim. Lave louça, arrume sua cama, varre a sua sala. Eu tô em tempo de pandemia, eu tô trancado dentro de casa. Poxa, mas dentro da sua casa tem bastante coisa para fazer, não tem não? Então dobre a sua própria roupa, arrume embaixo da sua cama, vai ler livro, converse com alguém, mas de modo particular se doe. Por quê? Principalmente para aqueles que são mais neuróticos. Não para os dois dá certo, mas se você fica olhando só para você, para suas necessidades, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, o seu mundo se resume às suas simples necessidades. Então você fica fechado num círculo vicioso. Saia de você e veja a necessidade da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, do velhinho lá no asilo perto da sua casa, da outra pessoa que está doente, está precisando de ajuda. Veja a necessidade de outros e comece a sair de si e querer ajudar o outro. Gente, sem brincadeira, isso vai causando uma libertação na nossa cabeça que você vai vendo outras possibilidades. Sem contar, de modo claro e direto, quando você começa a se doar no rumo do que você quer fazer. Por exemplo, você pensa em ser professor, por exemplo, já comece a ser professor desde já. Em que sentido? Conhece um aluno que está com dificuldade, se oferece para ajudar ele. Se doe, não é para cobrar para fazer. Vai fazer por fazer, para ajudar o outro só. Você tem intenção, sei lá, de ser engenheiro civil? Comece a sair de si mesmo e procurar entender um pouco mais. Comece a ler um pouco mais sobre o assunto. Se aproxime de um engenheiro civil que você conheça, ou de um pedreiro que seja, e ofereça ajuda, porque você vai conhecendo um pouco mais a coisa de um modo prático. Bom, enfim, para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar ele por aqui. São 3 coisas, então, 3 dicas que eu estou dando. Se você for fiel a elas, isso vai te ajudar muito. Primeira delas, se conheça. Segunda, conheça novas personalidades, conheça novas pessoas. Amplie o seu campo de visão. Terceira, se doe. Saia de você mesmo e faça algo útil com a sua vida. Certo? Até mais, pessoal. Esse vídeo aqui faz parte do roteiro, então, que dura 15 dias para vocês. Respondam a perguntinha que tem lá e mandem para mim no meu e-mail. Fechou? Valeu!